Já gravou, João, pode ir. Já gravou. Pessoal, boa tarde. Então, hoje é a nossa 23ª apresentação aqui do ciclo semanal, né, de seminários científicos do IMA. Hoje, na verdade, excepcionalmente, né, não vai ser um conteúdo novo, digamos assim, é continuidade da semana passada, né? Então, a gente concordou para dividir a apresentação em dois. Já corri o olho aqui, todo mundo que está aqui hoje estava também na semana passada, então eu vou dispensar a formalidade da apresentação do Mantovani, né? Essas já foram devidamente apresentados. E, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com a palavra do Mantovani. Mantovani, boa apresentação. Qualquer coisa é só falar. Obrigado, João. Obrigado a todos. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente viu na semana passada, sobre sistemas que não utilizam o GPS? Não. Então, eu vou passar para... Mas, se tiver, podem perguntar durante a apresentação, não tem problema. Bom, aqui, novamente, vendo um esquema de todos os sistemas de rastreamento de animais, e em 3 grandes grupamentos, né? Em que, no agrupamento, a localização é feita no campo, ou por uma pessoa, ou por um sistema automático. No segundo grupamento que nós vimos, a localização é feita por satélite, e a transmissão dos dados de localização, ou dos dados coletados até o pesquisador, até o interessado, é feita pelo mesmo satélite. E ainda sem envolver os sistemas de localização global baseados em satélites, que a gente normalmente chama de GPS, mas cujo nome, o termo mais correto é GNSS. Hoje, então, a gente vai ver esse grupo maior, né? Esse grupamento maior, em que a localização é feita usando um receptor GNSS, e a transmissão dos dados ou a obtenção dos dados pelo pesquisador sendo feita de diferentes maneiras. Bom, já tinha visto que para o pesquisador, então, ter os dados, são necessárias 2 etapas. Uma é a marcação do animal, o animal tem que estar marcado, né? E a outra é o pesquisador ter esses dados nas mãos. Tem que ter um sistema ou em que ele está mais ou menos próximo do animal e recebe esses dados por ondas de rádio, ou então ele pode também receber usando satélites, ou pode pegar o equipamento do animal e conectar por cabo ou por Bluetooth a um computador ou a um celular e descarregar os dados. Vamos passar rapidamente, então. A gente passou por triangulação. Essa é a triangulação feita no campo, em que o pesquisador muda de posição para formar um triângulo. Ele tem que fazer no mínimo duas posições, de 2 localizações diferentes para formar o triângulo, né? O sistema em que a localização é feita, os sistemas em que a localização é feita usando GNSS, também se utiliza da triangulação. Mas aí, no caso, quem faz a triangulação são os satélites dos sistemas globais de navegação. Bom, e é esse grupo, então. Não sei se alguém tem dúvida, mas o que a gente carrega na mão, a gente chama de GPS, ou então o que é colocado no animal, é um receptor, somente um receptor,
e recebe os dados enviados pelos satélites do GNSS, né? Satélites que esses satélites ele enviam as coordenadas deles. Cada satélite envia a sua coordenada, as suas coordenadas, com a identificação dele mesmo, com a data e hora precisa de saída dessas informações, quando elas são enviadas do satélite. Tudo isso a gente chama de efeméride. E o que o pesquisador carrega na mão, ou que o animal está carregando nele, é um receptor que recebe esses dados e faz a sua localização. Esse receptor faz a sua localização. Então, aí, a partir disso, o animal tem a localização dele. Mas daí, essa localização chegar até o pesquisador pode ser de diferentes caminhos, tá? A gente vai ver hoje, então. O sistema mais básico, em que os dados coletados, as localizações feitas pelo receptor que está no animal, elas são armazenadas no próprio equipamento. Então, em inglês, eles chamam de GPS Data Logger. Em português, não tem um termo ainda, as pessoas não existe um termo difundido para a gente ainda, para esse sistema, para esse equipamento. Então, a gente usa mesmo GPS Data Logger, que eu acho que foi o nome usado pela primeira empresa que começou a fabricar isso nos Estados Unidos, chamou de GPS Data Logger, e aí a gente usa esse termo aqui, né? Então, ele pode ser programado antes de você colocar no animal, ou o usuário programa, ou o mais comum é programado pelo fabricante, a taxa de localizações, ou o número de localizações feitas por dia, ou o intervalo entre cada localização. Então, isso pode variar muito. Se você quer estudar um animal por pouco tempo, por exemplo, uma ave por um mês só, você pode programar esse equipamento para fazer uma localização a cada 10 minutos ou a cada 1 hora, por exemplo. Mas você vai ter que pegar esse equipamento para descarregar os dados, ou conectando um cabo diretamente, ou via Bluetooth. Você também pode programar esse equipamento para fazer uma coleta por dia, por exemplo, e ele mesmo sendo levinho, pesando aí, por exemplo, 5 gramas, 10 gramas, ele pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende, então, a duração do equipamento depende dessa quantidade de localizações feitas e da quantidade de baterias que vai no equipamento. Esse equipamento ele é muito bom quando você tem certeza absoluta que você vai pegar o animal de volta. Por exemplo, no caso do que aparece aqui no exemplo, num ninho artificial, em que esse psitacídeo entra e você sabe que ele vai voltar lá, você tem certeza que vai recapturar ele depois, vai pegar o equipamento e descarregar os dados. Funciona super bem, provavelmente é o sistema mais barato para se usar. Então ele tem essa vantagem, pelo menos duas vantagens, de ser razoavelmente barato e de fornecer um grande número de localizações, que você dificilmente conseguiria obter de outra forma. Mas ele tem uma desvantagem que, às vezes, pode ser bastante séria. Você só vai ter os dados depois que pegar o animal. Então, quanto mais tempo durar o seu equipamento, menos você vai ficar sabendo como é que está o animal. Você vai ter que ir lá para campo de ver assim, se esse animal está vivo, se ele está voltando naquele local que você acha que ele vai voltar. Então, nem sempre esse equipamento pode ser usado. Tem essa grande desvantagem. Para contornar essa grande desvantagem, você pode acoplar a esse equipamento um transmissor VHF convencional, de modo que, de tempos em tempos, você encontra o animal no campo. Você pode, então, verificar se ele está vivo e se ele está com um comportamento normal. E você ainda pode melhorar um pouquinho mais e colocar um sistema de liberação do equipamento do corpo do animal. Tem alguns nomes em inglês. Nós, aqui, provavelmente o que a gente mais usa é drop-off. É o nome que uma empresa americana colocou, né? Mas em português seria um sistema de liberação automático, alguma coisa assim. Esse sistema de liberação, ele pode funcionar de 3 maneiras diferentes. Ele pode liberar por
apodrecimento, por exemplo, ou corrosão de uma das partes do sistema. Ou ele pode liberar, porque ele foi programado na memória dele para liberar após um certo tempo de uso, ou ele pode liberar numa data pré-definida, ou ele ainda pode avançar um pouco mais e ter uma outra forma de liberação. Então, esse sistema tem a vantagem de coletar muitos dados, não precisar de muita bateria, né? Não precisa de bateria de alta voltagem, e a vantagem de que, de vez em quando, você pode localizar o animal. E se o animal não voltar, por exemplo, mais para aquele ponto que você achava que ele ia voltar, aquela toca, por exemplo, você ainda pode encontrar ele no campo. Isso pode parecer que não acontece, mas é comum atropelamento de animais, envenenamento de animais e a morte natural do animal. Então, esse sistema tem essa grande vantagem, você encontrar um animal que não volta mais para aquele ponto que você tinha certeza que ele ia voltar. Ainda uma implementação, um avanço um pouco mais ainda nessa linha, é aquele em que não tem apenas um transmissor VHF no animal, no equipamento, né? Tem também um receptor. Um sistema eletrônico que tanto recebe quanto transmite, a gente chama, ou em eletrônica é chamado de transponder. Em inglês é chamado de transceiver. No caso, é um transponder ativo, né? Ele fica recebendo o que está no animal, ele fica recebendo sinais do equipamento que está com o pesquisador e ele transmite o que está gravado na memória para o equipamento do pesquisador. Esse sistema tem desvantagens, porque ele precisa de mais bateria, ele é mais pesado, é mais caro, mas tem a vantagem de que o pesquisador não perde o contato com o animal. E então, de tempos em tempos, ele vai e descarrega os dados já armazenados. Ele pode chegar perto do animal, ver se o animal está bem fisicamente e descarregar os dados. Além de ser um pouco mais caro, um pouco mais pesado, tem uma outra desvantagem, é que esse alcance da comunicação não é grande. Então, ele pode funcionar bem, na imagem aí, está numa situação em que ele funciona muito bem. E eu coloquei essa imagem, ela não é lá da Serra da Canastra, mas é muito próxima, o relevo apresentado nessa imagem é muito próximo do relevo da Serra da Canastra. Você tem uma cadeia de montanhas, na verdade uma mesa, né, uma chapada, em que o pesquisador pode ficar nas bordas, percorrendo as bordas dessa chapada. Os animais estão na parte de baixo e ele vai conseguir um alcance bastante bom. Então, por exemplo, lá na Serra da Canastra, o pessoal do ICMBio, que trabalha com o Guará lá, consegue um alcance de 2,5 km, eventualmente até 3 quilômetros de distância entre o pesquisador e o lobo-guará que está na parte baixa. Mas, no meio de uma floresta, em um relevo acidentado, por exemplo, vamos pegar Santa Teresa, aqui, esse alcance vai ser no máximo de 500 metros. Mais provável é que ele seja em torno de 300 metros. Isso complica bastante. Então, depende da região onde você vai usar, do relevo da região e também da vegetação da região. Pode ser um sistema super bom, mas pode ser um sistema complicado. No Parque Estadual do Morro do Diabo, lá em São Paulo, na divisa de São Paulo e Mato Grosso, e é uma vegetação de cerradão, o pessoal teve dificuldade de encontrar as onças e as antas, e acho que lobo-guará também foram marcados lá, usando esse sistema. Eles tiveram que fazer vários sobrevoos para encontrar os animais, porque a distância, o alcance do sistema era pequeno. Então, esse sistema que parece muito legal, é preciso, para escolher ele, para definir que vai ser ele, tem que prestar atenção, então, no relevo e na vegetação, tá bom?
A Garmin desenvolveu um sistema bastante interessante, que é uma derivação desse download remoto, né, remote download, só que ele é em tempo real. Aquele sistema que eu mostrei anterior, ele funciona toda vez que o pesquisador vai atrás para encontrar os animais e fazer o descarregamento e fazer a reprogramação dos equipamentos que estão nos animais, né? Nesse caso desse sistema da Garmin, o caçador, ele fica recebendo os dados continuamente dos cachorros que estão com as coleiras do sistema. E ele não só recebe as localizações dos cães, mas ele também pode ouvir os latidos dos cães. Isso para os caçadores é uma maravilha, porque o cachorro, quando encontra a presa que ele está procurando, né, esses cachorros normalmente são treinados para caçar bem determinada presa, né, eles são bem específicos. Quando eles acuam, quando eles encontram o rastro da presa, eles emitem um latido característico. Quando o cachorro acua a presa num determinado local, numa árvore ou numa toca, o cachorro emite um latido diferente. Então, o caçador sabe exatamente o que está acontecendo, com qual cachorro que está acontecendo e a localização do cachorro. Esse sistema seria maravilhoso se funcionasse para animais silvestres, mas ele não funciona porque o alcance é pequeno e o consumo de baterias é muito alto. Então, ele é equipamento assim para usar durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí não tem mais bateria para usar. E o alcance é curto também. Aqui numa floresta fechada também deve estar na ordem de até 300, 400 metros. Então, para animais silvestres, que eu saiba, ainda não foi utilizado. Bom, aí, lembra que a gente falou do sistema Argus de localização usando o efeito Doppler, né? Que os próprios satélites do sistema Argus, que são os satélites da série NOAA, eles fazem a localização, fazem a triangulação do animal baseado no efeito Doppler. Nesse caso, a localização do animal é feita pelo receptor GPS que está no animal, e os dados são transmitidos, então, pelos satélites do sistema Argus, que são os satélites da série NOAA, podem ser e são também transmitidos pelos satélites brasileiros do SBCDA, o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. Ele funciona igual ao sistema Argus, mas ele não tem a capacidade de localizar pelo efeito Doppler. Ele pode apenas retransmitir os dados. Então, quando a coleira do animal transmite o dado para o sistema Argus, está sendo também recebido pelos satélites brasileiros. Esses dados são armazenados em Cuiabá e depois em São José dos Campos. Então, quando os satélites do sistema Argus recebem os dados, eles enviam para as estações terrenas, que vão para um centro de processamento, onde os dados são separados por equipamento, né, por cada animal, depois vai para um servidor e o pesquisador acessa através da internet de uma senha. Esse sistema, ele já foi usado no Brasil, até pouco tempo atrás, e ainda é um pouco usado, principalmente em aves, e foi usado também em onça-parda. Funciona mais ou menos bem para animais terrestres aqui, perto do Equador, funciona bem para aves aqui na região do Equador, mas ele é super bom nas regiões polares, porque lá a cobertura desses satélites do sistema Argus é muito boa. Tem passagem a todo momento, e tem vários fabricantes que fabricam esses equipamentos que funcionam dentro do protocolo do sistema Argus. E os equipamentos mais completos hoje em dia de rastreamento de animais são equipamentos que, além da localização do animal, eles também coletam dados do ambiente. Como vocês estão vendo aqui embaixo, nessa imagem de baixo, né, esse que eles chamam de SEAL, né, o lombarinho, ele tem um equipamento no dorso dele que coleta dados de pressão, que dá a profundidade, temperatura, salinidade e condutividade da água. Com isso, os pesquisadores estão conseguindo mapear o fundo
do oceano em áreas em que seria muito difícil fazer de outra forma. Essas áreas, por exemplo, aqui, ó, as capas de gelo, né, as banquisas, as camadas de gelo, impedem o deslocamento de navios oceanográficos batimétricos. Então, a única forma, praticamente, de se fazer o mapeamento de batimetria do fundo, ou de se conhecer as características físicas das correntes marinhas embaixo dessas camadas de gelo, é usando os animais. Então, os animais, aí, no caso, são mais importantes como coletores de dados do ambiente do que, propriamente, eles como objeto da pesquisa, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando aí, tá? Hoje a gente tem tempo para conversar um pouco mais. Bom, aí um sistema mais moderno do que o sistema Argus é o sistema baseado na rede de satélites Globalstar. Também, a rede Globalstar também é constituída de satélites de órbita polar, só que são muitos satélites. Se não me engano, são praticamente 60 satélites que cobrem todo o globo terrestre, mas não cobrem tão bem as regiões polares, né? Então, no sistema Globalstar, a localização feita pelo receptor GPS e é enviada por uma frequência de UHF, né, considerada alta. A gente pode chamar de frequência alta, essa frequência de 1618 MHz é uma frequência alta. Ela tem uma vantagem, que as antenas são bem pequenas. Então, a antena que vai no animal é super pequena, é quase imperceptível para o animal. Mas tem a desvantagem que a propagação dela é mais difícil. É mais difícil na floresta, é mais difícil debaixo de chuva, é mais difícil debaixo de granizo, ou seja, ela é mais difícil em várias condições. Ela só é boa em condições de céu aberto. Também não consegue sair da água de jeito nenhum. O equipamento normal ele tem que estar com a antena fora d'água. Depois, então, dos satélites são enviados para estações terrenas, aí para centro de processamento, depois vai para a internet e o pesquisador recebe os dados. Tá? No Brasil, ela já foi usada com onças pardas, com onça pintada, mas hoje em dia, aparentemente, o único projeto que eu estou sabendo é com o peixe-boi marinho. Está funcionando bem com o peixe-boi marinho. Então, aqui à esquerda, vocês veem um flutuador que fica ancorado no peixe-boi, né? Aqui dá para ver o tether, que é esse nylon então arrasta o flutuador para onde o peixe-boi vai. Toda vez que o peixe-boi se aproxima da superfície, o flutuador ele bota as antenas para fora da água, o equipamento percebe, liga e transmite, coleta e transmite os dados já coletados. Um sistema que não é tão novo assim, mas que não faz muito tempo começou a ser usado para rastreamento de animais, é o sistema Iridium. Tem mais de 10 anos já, mas no Brasil ele faz menos tempo do que isso que vem sendo usado. Ele é muito parecido com o Globalstar. A primeira parte ele é igual a Globalstar, igual a Argus, mas a segunda parte, que é a transmissão dos dados, ele tem a vantagem de que ele é bidirecional. Tanto os dados são transmitidos do animal para os satélites da constelação Iridium, como também são transmitidos dados do satélite para o animal. Isso permite que o pesquisador reprograme o equipamento que está no animal. Essa, então, é a grande vantagem dele sobre o sistema Globalstar. Por exemplo, imagine a situação que você programa um equipamento para coletar 4 localizações por dia e o equipamento vai durar 1 ano. Mas aí, com 10 meses, por exemplo, de uso, o animal ele migra, ele dispersa, por exemplo, e vai para uma região mais distante, 50, 100 quilômetros, por exemplo, ou 500 quilômetros. Se você mantiver no mesmo esquema, o equipamento vai durar mais 2 meses. Mas aí você quer saber, esse animal dispersou, será que ele vai parar onde ele está agora ou ele vai continuar dispersando? Será que ele vai se estabelecer, vai fazer uma área de vida?
vai morrer nessa dispersão sendo atropelado ou ele vai continuar dispersando. Então, você pode reprogramar para coletar, por exemplo, dado uma localização uma vez por dia só, ou uma vez por semana, e com isso, então, você vai aumentar a duração do equipamento e você vai saber o que o animal faz depois daquela dispersão. Hoje em dia, eu sei de pelo menos 2 projetos que estão usando no Brasil o sistema Iridium. Tem várias onças pintadas no Brasil hoje, deve ter, com certeza, mais de 10 onças sendo rastreadas usando Iridium, e deve ter também mais de 10 tamanduás sendo rastreados. Graças a esse sistema Iridium, por exemplo, o pessoal do IC, do Mamirauá, conseguiu comprovar que durante as cheias lá na Amazônia, as onças praticamente vivem empoleiradas nas árvores. As árvores, elas veem as presas que estão nadando, ou que estão também subindo em árvores, vêm os jacarés e elas predam, pegam, capturam a presa e voltam para as árvores. Elas passam muitos meses em cima das árvores. O sistema, que também é bidirecional, mas que é super novo, praticamente tem poucos dados, poucos animais sendo monitorados hoje em dia, é o sistema Icarus. O diferencial dele em relação ao Iridium é que ele foi todo programado para monitorar animais. Iridium e Globalstar e Argus não foram desenvolvidos originalmente para rastreamento de animais. Foram desenvolvidos para outras aplicações. Já o sistema Icarus foi desenvolvido para monitoramento de animais. Foi desenvolvido pelo pessoal do Instituto Max Planck, acho que nos últimos 5 anos, e começou a funcionar em novembro do ano passado. Nesse sistema, a marca eletrônica que vai no animal, ela, com um peso de aproximadamente 5 gramas, ela tem painel solar, transmite e recebe informações. Então, ele foi pensado principalmente para monitoramento de aves migradoras, de pequenas aves migradoras. E, por enquanto, está mostrando excelentes resultados. Vocês veem que nessa figura que eu coloquei esse andorinhão, que é justamente, eles estão monitorando várias andorinhas e outras pequenas aves migradoras. A potência, então, do equipamento que vai no animal, a potência, né, está falando de potência, então é a potência de transmissão, né? Ela é bastante baixa, por isso também que dura bastante. Uma potência em torno de 100 miliwatts, um equipamento de 5 gramas pode durar 2 ou 3 anos, conforme a programação dele. Né? Mas como o sistema todo é muito novo, é lógico que ainda não tem equipamento sendo usado todo esse tempo. Né? Mas é um sistema que está aberto, inclusive, para desenvolvimentos de equipamento, principalmente das marcas eletrônicas, com grupos de pesquisa de eletrônica. Tá? Então, por enquanto, o único receptor para o sistema está instalado na Estação Espacial Internacional, porque o projeto foi desenvolvido pelo Max Planck em convênio com a Agência Espacial Russa, Roscosmos. Então, está instalado na parte russa da Estação Espacial Internacional, mas como essa estação espacial ela já está programada para ser desativada, eles já estão batalhando para instalar em satélite de órbita polar, de modo a ficar funcionando semelhantemente ao sistema Icarus, ao sistema Iridium. Usando, então, a rede de celulares para transmitir os dados coletados pelos animais, existe a rede de celular, que pode ser, na rede de celular, os dados podem ser transmitidos de 2 protocolos diferentes, SMS e GPRS. SMS normalmente são pacotes menores e GPRS pacotes maiores. Aqui tem essa águia, tá? É uma águia lá da região do Cáucaso. Eu coloquei esse exemplo porque é um exemplo que mostra bem como as vantagens e desvantagens desse sistema. Como vantagem principal, é um sistema que consome menos energia para transmitir os dados, porque o sinal não precisa chegar lá nos satélites,
que estão a mais de 700 quilômetros de altitude. Basta que ele chegue numa antena do sistema celular. Mas a desvantagem é que, se o animal anda por uma região grande, principalmente se passa entre cidades ou entre fronteiras de países, a transmissão dos dados vai ter que passar por operadoras diferentes. E isso pode gerar problema. O problema mais simples é simplesmente o sistema não funcionar. Se passar para uma operadora que não opera na mesma frequência que está programada no equipamento. Esse é o problema mais básico, né? E outro problema é o problema de custo. A operadora, a nova operadora em que o animal entrou na área de cobertura, ela pode cobrar uma taxa extra por roaming, ou seja, pelo equipamento não pertencer àquela operadora. E aí o custo pode ficar muito caro. No caso dessa águia aqui, o pessoal lá marcou essa águia na União Soviética, se não me engano, né? Essa águia migrou para outros países da região do Cáucaso, e eles usaram todo o dinheiro que eles tinham no projeto, acabou o dinheiro do projeto pagando taxas extras para continuar recebendo os dados desses indivíduos. Tiveram que fazer um acordo com operadoras de outros países para conseguir pagar menos, e assim mesmo tiveram que conseguir novas fontes de financiamento para poder conseguir continuar recebendo os dados dos animais que migraram para outros países. Tem animal sendo monitorado no Brasil usando rede de celular, né? No Brasil, se não me engano, a águia chilena, acho que está sendo, o pessoal de São Paulo está monitorando a águia chilena usando o GPRS. Isso é o que eu estou sabendo, né? Pode ter outros projetos usando o GPRS. A gente está tentando usar isso com a arpia aqui no Espírito Santo e lá no Pará. A gente vai tentar, está pensando em usar transmissão por GPRS para a arpia. Bom, agora então eu vou falar, saindo um pouco do mais convencional, entrar para os sistemas novos, né, modernos, que já foram desenvolvidos pensando na internet, nessa nova onda da internet, que é a internet das coisas. O sistema inteirinho é pensado para grande número de equipamentos. Então, os equipamentos que são colocados então nos objetos de interesse, né, são chamados de terminais, ou em inglês, end devices. Os sistemas para a internet das coisas, eles são pensados para se monitorar milhões de equipamentos. Então, o pessoal que está trabalhando no desenvolvimento, né, as empresas, eles acreditam que em poucos anos, todo mundo vai estar monitorando geladeira, televisão, as portas das casas, as portas dos carros, combustível e bateria nos drones, temperatura dentro dos caminhões frigoríficos, dos navios frigoríficos, e assim vai. Tudo que puder ser monitorado à distância, vai ser monitorado à distância. Então, vão ser milhões de equipamentos sendo monitorados. Os sistemas atuais não têm essa capacidade, nenhum deles, nem Iridium, muito menos Icarus, Argus, Globalstar, eles não têm essa capacidade de monitorar milhões de equipamentos. Então, esses novos sistemas, um deles que eu vou falar agora, permite que se monitore milhares de equipamentos numa mesma cidade, por exemplo. Com mais características, como, por exemplo, custo baixo de monitoramento e, outra coisa, mensagens de pequenas ou médias mensagens. O tamanho da mensagem, tá? Então, por exemplo, o sistema Sigfox, como esses sistemas são foram desenvolvidos para a internet, os dados coletados, eles entram por estações receptoras e transmissoras que a gente chama de gateways, portões, né? Quando os dados passam pelo gateway, esses dados vão para a nuvem. Se eles estão indo do animal, né, do end device, para o usuário.
Se eles estão indo do usuário para o animal, para o end device, aí eles passam pelo gateway e vão para o end device. Então, o animal que carrega o end device, ele é localizado por um receptor GNSS. Ele pode coletar outros dados, como, por exemplo, temperatura do ambiente, temperatura do animal, se estiver na água, condutividade, temperatura da água, pressão, luminosidade do ambiente, por exemplo. E, como ele é bidirecional, ele fica interrogando de tempos em tempos para ver se ele está debaixo de uma área de cobertura de um gateway. Se ele percebe que está debaixo da cobertura, descarrega os dados vão para o gateway, do gateway eles vão para a nuvem, da nuvem para o servidor, do servidor para o usuário. Nas Américas, existe uma empresa chamada WND, que tem a concessão de exploração dessa rede Sigfox nas Américas. Nos Estados Unidos já tem uma boa cobertura. No Brasil e na América Latina, as capitais, praticamente todas as capitais de estados e províncias, né, elas já têm cobertura. Vitória tem cobertura. E no Brasil, algumas cidades importantes no interior também têm cobertura. O preço para monitorar um animal usando esse sistema é de aproximadamente $5 por ano. Então, $5 por ano, por animal, pelo serviço de transmissão dos dados. Já o equipamento, no Brasil já tem uma empresa fabricando, eu acho que, se não me engano, o equipamento está na faixa de R$ 1.500. Um outro sistema também baseado na internet das coisas. Então, aqui pertinho, aqui na região de Vitória, tem jacarés sendo monitorados, usando o Sigfox. Aqui embaixo você já vê as localizações, 3 jacarés. O sistema está funcionando mais ou menos. Os equipamentos funcionaram durante alguns meses e pararam de funcionar antes do tempo esperado. E até hoje não é sabido ainda por que houve essa interrupção. Se o equipamento foi quebrado, se ele se soltou dos jacarés e afundaram, se a antena foi quebrada, não se sabe porque os animais não foram mais recapturados. Não se sabe, então, por que os 3 funcionaram por alguns meses e pararam. Um sistema parecido com esse é o sistema LoRa. Nesse sistema, super parecido com o outro, o Sigfox, a diferença é que o usuário, ele implanta a rede, ele coloca as estações, os gateways, na área de interesse. Então, ele é proprietário, ele monta a rede como ele quiser montar. E isso vai depender, então, muito do relevo da área, do tamanho da área, da vegetação presente na área e dos animais que ele vai monitorar. Se ele for monitorar tatu, que está sempre no chão, o número de gateways vai ter que ser maior. Se ele for monitorar andorinhas, águias que estão sempre acima do dossel da vegetação, o número de gateways vai ser menor. Mas ainda assim vai depender do tamanho da área e do relevo da área. Tá? Mas aí, então, no caso, o preço, quanto maior o número de animais rastreados, melhor, porque isso vai diluir o preço da colocação dos gateways. Se você for monitorar 5, 10 animais, pode não valer a pena ser proprietário da rede e montar um sistema. Melhor usar o sistema Sigfox, se tiver cobertura, né? Se você vai monitorar 100 animais, 1.000 animais, 10.000 animais, certamente vai ser melhor optar pelo LoRa e montar a sua própria rede de cobertura. Esse sistema, então, está sendo testado hoje em dia com o peixe-boi na região de Mamanguape, que é um estuário na Paraíba. Os primeiros animais foram marcados, acho que mais ou menos 2 meses. E aqui tem o dado de um deles, tá? Então, ainda está sendo testado o alcance do sistema. Não dá para dizer muita coisa além disso, porque é muito recente. Vocês vão aqui no flutuador,
que fica ancorado, então, no peixe-boi, é puxado pelo peixe-boi, se vocês vão conseguir, mas tem duas antenas. Essa daqui é uma antena pequena, é a antena do LoRa. Essa antena que está aqui é uma antena maior, não dá para ver todinha, a imagem não é tão boa, mas é uma antena VHF convencional, que opera em torno de 150 MHz. Uma terceira antena que não está sendo vista é uma antena que está aqui dentro, que é a antena do receptor GNSS. Bom, e para quase no final já, falando desse sistema que hoje em dia é o que promete mais para projetos de grande porte, ou seja, grande número de animais e longa duração. Então seria muito interessante, que é um projeto que é um sistema que parece muito interessante, por exemplo, para unidades de conservação ou para áreas de relevante interesse ecológico, por exemplo, onde se pretende estudar vários animais por longo tempo. Colocando várias antenas, né, montando uma rede de cobertura, você pode monitorar não apenas os animais e diferentes animais, mas você pode monitorar também estações meteorológicas, estações hidrológicas, estações que medem, por exemplo, parâmetros do solo, como umidade, pH, temperatura. Você pode perfilar o solo, né, com estações de coleta de dados. Você pode fazer perfis ao longo, por exemplo, da altura de uma árvore, perfis de temperatura, de luminosidade, de umidade, e ficar enviando esses dados, não continuamente, mas com alta frequência para o seu sistema. Você pode monitorar as equipes que estão no campo, você pode monitorar os veículos da unidade de conservação, você pode monitorar as porteiras da unidade de conservação para ver se elas estão abertas ou fechadas. Você pode monitorar as cercas, se a unidade tiver alguma cerca ou alguma divisa, você pode monitorar isso também. Então, na verdade, quanto maior o número de equipamentos você monitorar, de animais ou equipamentos, mais barato fica todo o sistema. Ainda não foram feitos os testes, mas pelo tamanho que podem ser enviadas imagens em preto e branco, de pequenas imagens em preto e branco. Mais ou menos como aquelas fotos 3x4 que a gente tirava, né, quando criança. Ou seja, uma imagem pequena, em preto e branco, ela tem um tamanho que cabe nas mensagens do sistema LoRa. Mas que eu saiba, ninguém ainda tentou isso, tá bom? Já finalizando. Eu tentei fazer um quadro demonstrativo que todo mundo pergunta, mas qual que é o mais barato, qual é o mais caro? Essa é a pergunta mais difícil de resolver de tudo, porque varia demais. E no fundo, o que varia demais não é o preço do equipamento. O preço do equipamento é o que varia menos. Você pode ligar para qualquer fabricante e perguntar quanto é que custa um transmissor VHF convencional pesando 10 gramas? Quanto é que custa uma coleira VHF convencional pesando 300 gramas? Quanto custa um transmissor para Global Star? Quanto custa um transmissor para Iridium? O preço é fácil de saber e não varia muito. O que varia mais é o trabalho de campo. Quanto você vai gastar para fazer o trabalho de campo? O trabalho de campo básico que vai existir sempre é ir até o campo, montar o sistema de captura, capturar os animais e marcar os animais. Isso pode envolver, além da própria armadilha de captura, pode ser necessário ter veterinário, necessária anestesia, necessário, às vezes, tratamento dos animais. Se o campo fica longe, você tiver que gastar passagens aéreas. Então, o trabalho de campo, ele é, no fundo, um dos mais caros e o mais variável. Se você vai monitorar 10 tatus aqui dentro da área do INMA, ou ali na estação Santa Lúcia, provavelmente o trabalho de campo vai ser muito barato, não vai compensar montar uma rede ou comprar equipamento para transmitir para satélite. Agora, se você vai monitorar animais voadores que migram, vai ter que ser via satélite. Se você vai monitorar animais marinhos que migram, que se deslocam quilômetros, vai ter que ser via satélite. Então,
no fundo, o que varia mais é o trabalho de campo, tá? Então, aí vocês têm uma ideia, por exemplo, 10 animais durante 2 anos, importando o equipamento pelo Importa Fácil, né? Eu coloquei 10% em cima do preço. O mais barato de todos os sistemas pode ser o sistema GPS com armazenamento on-board, no Store on-board, que é o GPS Data Logger. O mais caro, o sistema de GPS usando o sistema Argus. Então, vejam, 10 animais durante 2 anos de monitoramento com o mesmo equipamento, né? O equipamento comprado vai durar 2 anos. Mas se você vai monitorar 50 animais durante 4 anos, né? O equipamento durante 4 anos, o custo final já vai ser diferente. E aqui, para vocês terem uma ideia de valores, né? Assim, uma ideia bem chutada, porque, novamente, o que varia mais é o que você vai gastar de trabalho de campo. Então, variando aí, um chute bem grosseiro, de 255 mil até 1.600.000. Então, gente, vocês podem olhar essa tabela e com muita ressalva por causa desse custo variável, que é o custo de trabalho de campo. Para terminar, uma visão geral de novo do agrupamento dos sistemas atualmente existentes. Eu vou parando por aqui aí para ter uns minutinhos para perguntas, tá bom? Bom? Excelente, Mantovani, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Pessoal, como de praxe aí, quem tiver alguma pergunta, se quiser fazer pelo chat, ou se quiser abrir o microfone e a câmera, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Oi, Mantovani, parabéns pela apresentação, gostei muito. Esse rastreamento de animais, eu acho que hoje é imprescindível, principalmente porque eu trabalho, né, com espécies ameaçadas de extinção, então para a gente saber a utilização diária, né, se elas estão saindo ou não de unidade de conservação, quais fragmentos estão sendo utilizados, né, com mais frequência, né, e tal. E aí eu me interessei muito pelo sistema Icarus, que você comentou, né, eu não conhecia, principalmente pelo peso, né, você falou que pesa 5 gramas. Então, para a maioria das aves, por exemplo, que é o que eu trabalho, né, as aves ameaçadas, elas têm um peso bem pequeno, assim, 20 gramas, 15 gramas. E eu sei que o peso de um transmissor não pode ser mais do que 1/3 do peso da ave, porque senão isso atrapalha, não é? O deslocamento dela, o dia a dia e tudo, que eu já vi isso em alguns trabalhos. Comenta aí. Desculpa. Não, 1/3 não, é no máximo 6% do peso da ave. Normal é o pessoal usar de 3% a 5%. Entendi. Então, assim, aí eu fiquei interessada, queria saber o preço, você mostrou ali no final, ele encaixaria em qual daqueles valores na sua tabela? Não sei te dizer, Flávia, eu ainda não vi preço das marcas Icarus, porque tem poucos fabricantes ainda, eles estão meio que num processo de experimentação. Sim. Mas já existe. O melhor é entrar em contato com o pessoal. Eu tenho até o nome do pessoal do Max Planck, e eu acho que eles até que estavam fabricando. Entendi. Que é muito bom. Acho que sim. Mas ele tem desvantagens, né? Como eles transmitem com potência bastante baixa, se o animal tiver, eu acredito, né? Se estiver debaixo do dossel de floresta, eu acho que não vai funcionar. Eu acho. Ainda não vi nenhum trabalho mostrando isso. Acho que a gente podia testar. Quem sabe eles não dão um desconto, alguma coisa assim. Apesar que você vê que a frequência de transmissão dele, que é em torno de 401 MHz, já é uma frequência considerada meio alta para transmissão para satélite, que a vegetação ela interfere bastante nessa frequência. E ainda as marcas são de potência baixa, em torno de 100 miliwatts. Eu acho que não vai funcionar, mas eu acho, tá? Tem que testar mesmo. Provável que não vai funcionar. Porque essas aves de subbosque, por exemplo, né, que é a maior parte das aves que hoje estão ameaçadas, a gente não sabe nada delas, assim. Nada de dispersão, se atravessam fragmentos, justamente pela dificuldade que a gente tem de colocar um equipamento que não vai interferir, né, no dia a dia dela, e que a gente consiga coletar as informações. Então, assim, às vezes você coloca um equipamento, depois você tem que recapturar para você poder tirar o equipamento dela ou a bateria, para você botar outra bateria. Só que os bichos aprendem. Então, assim, para você recapturar,
Ó, não é fácil, não. Eles passam a evitar, entendeu? As redes de neblina, os tipos de armadilha. Então, eu acho que isso ainda A outra desvantagem naquele de 5 gramas é que ele usa painel solar, né? Um animal de subbosque é. pode não ter. Depende, se ele não pegar sol, se ele estiver sempre no subbosque, não vai ter energia suficiente. Entendi. Está bom, obrigada, viu? Mas vale a pena investigar porque é muito novo, né? Mas não sabe Sim. direito. Sim. Fala aí, Edu. Opa, eu tossi sem querer aqui. Depois que eu vi que eu já tinha aberto o microfone, desculpa, Flávio, não foi grosseria minha, não. Mas eu acho que é até legal saber uma coisa. Antes de mais nada, Mantovani, obrigado pela apresentação, eu adorei. Esse é um tema que eu sempre fico tentando me atualizar e às vezes a gente até nem tem tempo para se atualizar, justamente por outras atribuições. Mas você falou do Ícaros, eu tentei contato com eles, cara, tem até hoje um e-mail, acho que em 2018, quando eu estava começando a fazer o projeto de monitoramento da minha orientada, que é com as... Hoje a gente usa só as anilhas coloridas, né? Mas a gente pensou, puxa, se o Ícaros está lançando agora, vamos tentar aproximação com eles e ver se eles querem testar o sistema deles no Hemisfério Sul. Nunca me responderam. Aí eu ia te perguntar, você conhece alguém lá do Max Planck que poderia ser um primeiro contato? Porque, cara, eu lembro que eles falavam que era ótimo, né? Tipo, o sistema de rastreamento era super efetivo. E seria mais barato, mas qual que seria o nosso primeiro pontapé se a gente quisesse fazer esse contato com ele, Mantovani? Qual que é a sua sugestão? Eu tenho contato do chefe não sei se ele ainda é. O ano passado ele era o chefe para novos projetos, ele é o coordenador para novos projetos lá do Max Planck, com aves. Ele teve no Brasil ano passado, foi em setembro, ou agosto, setembro, ele teve no Brasil, teve no INPE. Eu não estava lá, não conversei pessoalmente, conversei por e-mail com ele, e eu até propus 2 projetos e eles não quiseram, porque os 2 envolviam aves de subbosque. Bom, então, essa foi a explicação que eu estou dando. Ele não disse que era por isso. Mas não é o Martin, eu tenho contato né? dele, eu posso passar para você. Eu tenho um aqui que é o Martin Piechonski. Mikelski. Nunca me respondeu. Então... Ele é o coordenador do Ícaros, e ele é do Departamento de Ornitologia do Max Planck. Né? Legal, bom saber, cara. Vamos ver se um dia a gente volta a ter. Mas só um comentário. A hora que você falou que era barato, agora que eu entendi. Eu até comentei aqui a hora que você falou ali. Esse é barato, né? Para mim, tudo é caro ainda. Mas eu agora entendi por que você falou que é barato. Quando eu fiz o levantamento para comprar alguns pinpoints da Lotec, que é para ave de pequeno porte, estava dando 390 cada um. Dólares, E aí eu queria que você sabe, eu não tenho de cabeça qual que era a porcentagem de perda. Quando você coloca num bicho de vida livre, né? Você tem que ter a chance de recapturar ele de novo numa rede de neblina. E eu não me lembro se é 70% de perda do número de pinpoints que você usa, ou se é 30%. Eu lembro que era... Você já ouviu dizer qual foi a porcentagem? Não sei dizer, cara. Eu sei dizer de onça, de lobo-guará, mas de ave eu não sei dizer. No caso, por exemplo, a gente marcou algumas arpias na Amazônia e a gente não recuperou nenhum, né? Acho que foram mais de 6, eu botei 3, aí foram uns 8, mais ou menos, e todos em recaptura. Nessa hora que a gente pesa bem a decisão se vai ou não vai usar isso aí, porque, caramba, é um dinheiro que acaba indo embora. Quando você viu o preço, você estava querendo usar esse sistema para aves migradoras? Não, seria aves super residentes, assim, o que está no parque. Então, a chance de recaptura é grande até. Tanto é que quando a gente começou a anilhar os bichos do museu, acho que eu nunca fiz essa conta. Quantas aves ainda estão aí residentes? Mas
Eu acho que eu vou colocar uns 30% do que eu anilhei ainda está aí andando pelo museu. A diferença é que você teria maior chance de ver área de vida. Só que aí eu fui fazer o orçamento, eu tinha que ter começado com uns 30 mil só para começar a ter 10 pinpoints, né? Aqueles data log, pinpoints, com a chance de perda de uma porcentagem alta. Então, putz, seria 30 mil para quem está começando e que já é difícil arranjar dinheiro, eu falar, melhor não tentar. 30 mil dólares você está falando, né? Em dólar. Não, 30 mil reais eu conseguiria uma coisa pequena para começar, mas com grande chance de não dar certo. Então, nem joguei, nem apostei. Mas, enfim, não queria me estender. Obrigado. Eu acho que um dia eu vou conversar um pouco mais com você para levantar mais ideias. É bem bacana isso. Sim, vamos conversar, sim. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Ô, Mantovani, vou fazer uma pergunta, então. Vou te pedir licença aí para a gente tirar um pouco o pé do chão e sonhar um pouco. Você, enquanto projeto de vida, enquanto projeto teresense também, né? Se a gente vivesse aí no mundo perfeito, de recursos infinitos, né? Dinheiro não fosse problema, que pergunta científica, projeto de conservação você gostaria de botar em prática em Santa Teresa ou no mundo aí como um todo aí que você pudesse investir nessa área de rastreamento? Qual seria o próximo passo do Mantovani? Bom, uma das perguntas sempre presentes é o que acontece com os animais translocados. Isso me interessou. Eu trabalhei mais com animais terrestres, né? Onça, lobo, carnívoro, então sempre tem esse problema da translocação. Mas tem muitos animais que a gente não conhece nada deles, né? Não conhece, principalmente animais territorialistas, territoriais, em que quando você planeja uma unidade de conservação, ou você já tem uma unidade e quer saber se ela é efetiva para preservar uma população minimamente viável, é você estimar o número de indivíduos. Uma das maneiras de estimar o número, pelo menos o número potencial de indivíduos, é ver quantas áreas de vida cabem nessa unidade ou nessa área de interesse, né? Vamos supor que a gente pegue a reserva Augusto Rush, mais o entorno dela, quantos indivíduos da espécie, uma espécie presente na área e ameaçada de extinção, quantos cabem nessa área, considerando as áreas de vida do indivíduo ou do grupo? Isso é uma pergunta tipicamente respondida por sistemas de rastreamento. Então, essa é uma linha de pesquisa bem interessante para usar sistemas de telemetria. Calcular área de vida de indivíduo ou de grupo, para estimar a densidade potencial, quando você não conhece a densidade real, né? E a outra é estudar animais translocados ou animais em dispersão. Então, são três linhas assim de uso de telemetria que se encaixam muito bem para se trabalhar numa região como essa, por exemplo. Excelente, obrigado pela resposta. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Se não tiver, eu vou agradecer imensamente mais uma vez por ter aceitado o convite, Mantovani. Precisando de novo espaço, só entrar em contato com a gente. E deixa aí você, se tiver alguma consideração final a ser feita, por favor, fique à vontade. Não, só agradecer e dizer que eu estou à disposição. Eu estou aqui todos os dias e quem quiser contato por e-mail, por WhatsApp, estou à disposição. É um prazer colaborar e espero trabalhar com vocês aqui. Excelente. Então, mais uma vez, obrigado, Mantovani. Obrigado, pessoal. Fiquem todos bem. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Abraços.